Saúde, igreja, na graça e a paz, nosso Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Vamos ler o texto que está lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Apenas o verso 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Só esse versículo. Nós vamos expor a mensagem dessa manhã a partir desse texto. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar com elas, por nós. Nosso desejo que a palavra de Deus encontre sentido em seus corações, no nosso, nos molde e nos faça mais parecidos com Cristo. Eu não sei como os meninos conseguem tomar água nisso aqui. Faz uma força danada. Esqueci minha garrafinha. Samuel identificou a dele ali. É dele. Gosto difícil danado. Vamos lá. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor, porque cremos que o Senhor é santo, 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 justo e ao mesmo tempo bondoso, amoroso, fiel, misericordioso. Nós somos, Senhor, alvo da Tua graça e misericórdia. Por causa disso nós estamos aqui. Não havia nenhum mérito em nós, nada que nos fizesse amáveis ou agradáveis aos olhos do Senhor. Mas o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor ainda, derramando graça sobre nós, possa fazer com que compreendamos a largura, a altura e a profundidade do Teu amor. E que isso dirija o nosso coração a Te servir, a ter o Senhor como a coisa mais importante de nossas vidas, Pai. Ensina esses pequenos também, Senhor, que possam crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre seus corações, que eles possam ser feitos servos do Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve a carta aos Gálatas, e aqui em especial no texto que nós lemos, ele fala sobre a idolatria de agradar aos outros, de buscar dirigir os nossos entendimentos, nossas ações, nossos pensamentos em relação de modo que isso faça com que o outro seja grande e Deus pequeno, e nós sejamos então movidos a viver para agradar pessoas. Isso de uma forma sutil e bastante destrutiva, vai fazendo com que o nosso coração se torne um coração idólatra. Nós criamos deuses segundo os nossos interesses ou as nossas necessidades de nos fazer aceitos ou amáveis. Porque quando nós nos preocupamos excessivamente em atender às expectativas dos outros, quando nós colocamos o nosso desejo por aprovação, por aceitação, acima do nosso compromisso com a verdade de Deus, nós estamos nos fazendo tal qual idólatras, e não precisamos nos prostrar diante de uma estátua constituída para sermos então assim. Basta termos desejos que se elevem acima da necessidade de vivermos uma vida para agradar ao Senhor. Isso acontece quando nós adaptamos nosso comportamento, quando nós agimos então de acordo não com aquilo que a verdade do Senhor instrui, mas de acordo com o que aquelas pessoas esperam de nós. O nosso discurso e até as nossas crenças para ter a aceitação dos outros, do grupo, do trabalho, da faculdade, da escola, da igreja. E assim a gente evita
os conflitos, né, buscando reconhecimento. Eu quero ser reconhecido, então eu não vou confrontar com a verdade. Eu quero ser aceito, então eu não vou falar muito sobre esses aspectos da palavra do Senhor, que fulano e ciclano não gostam. E a gente vai moldando o nosso discurso e o nosso comportamento, visando o coração do homem e não visando a glória de Deus. E em busca dessa aceitação, nós podemos experimentar isso em várias esferas de nossas vidas. No ambiente de trabalho, por exemplo, algumas pessoas podem comprometer seus valores para agradar as pessoas, os colegas, o chefe, aceitando, inclusive, práticas incoerentes com a palavra do Senhor, para se encaixar melhor naquele trabalho, naquele grupo, para alcançar outros patamares nos nossos empregos. Uma pessoa pode negociar a sua integridade e adotar práticas questionáveis para obter reconhecimento. Ou ainda evitar se posicionar contra aquilo que a Bíblia condena, para se encaixar melhor ou para não comprometer a sua posição. Meus irmãos, é triste, mas ao fazer isso, essa pessoa coloca a sua carreira, a sua reputação acima da sua fidelidade para com Deus. Mas não só no trabalho, nos nossos meios sociais, nas redes sociais, nos lugares onde nós estamos inseridos em meio às pessoas. Nós muitas vezes moldamos o nosso comportamento conforme o padrão de vida que gera mais elogios, mais curtidas. Nós sacrificamos a autenticidade da nossa fé, a genuinidade da nossa esperança. Em vez de dar testemunho do Senhor, nós então nos moldamos a alcançar mais popularidade, mais aceitação. Então, para evitar a rejeição, para evitar o conflito, as pessoas escondem suas convicções. Ela pecaminosamente exortar os irmãos na plenitude do Evangelho para não perder as pessoas. A gente compromete nosso compromisso com Deus, a gente compromete a nossa fidelidade em relação à verdade do Evangelho, para não afastar as pessoas. Líderes, membros de igreja, podem cair no pecado, no erro de desconstruir a mensagem do Evangelho, deturpá-la até, para evitar confrontar pecados, para evitar falar que está errado e Deus não aceita esse comportamento. Mas ao fazer isso, ajustam a pregação, ajustam a exortação, o conselho, o ensino para satisfazer a audiência, para satisfazer as pessoas, negligenciando o chamado, negligenciando a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos a graça, mas não queremos a santidade. E santidade implica em fazer aquilo que Deus determinou que nós devemos fazer. Em amar o que Deus ama, em odiar o que Deus odeia. Em viver para agradar não a homens, mas agradar ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. De maneira que o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa atitude não estão voltadas para construir uma reputação, mas para viver em fidelidade, mesmo que tenhamos que desconstruir a nossa reputação. Eu gosto de lembrar o exemplo de Maria, uma mulher de Deus, chamada ali noiva, a estar grávida, desconstruir a sua reputação, ser chamada de adúltera, ser falada, mas em obediência a Deus, acima de todas as coisas. Quantos aqui estariam dispostos a desconstruir a sua reputação, a comprometer aquilo que acham de você, que você jura ser muito bom, para agradar a Deus, acima da sua reputação, acima de seus interesses pessoais? A idolatria da aprovação, ela é perigosa, porque ela coloca o foco no que as pessoas pensam, no que as pessoas podem achar de mim, no que as pessoas podem fazer comigo, que consequências isso pode me trazer, quando eu me esqueço que o Senhor é Senhor de todas as circunstâncias e que está no controle de todas as coisas. Eu coloco o homem como maior, então eu temo ao homem, por isso então eu cedo, por isso então eu faço o que é errado, porque eu temo mais ao homem do que a Deus. Eu tenho mais medo do que as pessoas podem fazer comigo, então eu considero pecar contra Deus. A consequência é que, ao buscar agradar aos outros, nós comprometemos a nossa fidelidade para com Deus. Isso nos coloca em contradição com aquilo que nós dizemos crer, com o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação, que de maneira radical, mudou o nosso coração, mudou os nossos interesses, mudou o nosso querer,
Então precisamos viver de maneira digna disso para o qual nós fomos alcançados. Precisamos compreender que a verdade do Evangelho é o maior tesouro que nós temos nessa terra. E que nada nessa terra vale a pena diante da verdade de Deus e do poder do Senhor. Porque no final a busca pela aprovação, a busca pelo afago humano, ele pode nos levar a perder a essência daquilo para o qual nós fomos chamados, a deturpar a imagem que Cristo vem imprimindo em nós, a comprometer o progresso da nossa santidade. Não digo que você vai perder a salvação, mas o quanto você vai tornar isso mais duro, porque está negociando a verdade de Deus com o interesse de satisfazer os outros. Quando nós ajustamos nossa vida para agradar as pessoas e não viver diante do Senhor, nós estamos, na verdade, servindo a um falso Deus que criamos no nosso coração, que é a opinião dos outros. E então isso vai nos afastando gradativamente do Evangelho, vai nos distanciando e nós vamos cavando abismo sobre abismo e depois não vamos nos lembrar de onde caímos, porque foram passos consecutivos que nos levaram à ruína. Distante do Senhor, não tem relacionamento que vale a pena. Distante do Senhor, não tem amigos que valham a pena. Eles não têm nada de valor para nos dar, se não nos possam nos dar Cristo. Paulo, em Gálatas 1:10, como nós lemos, ele faz uma distinção clara: se vivermos para agradar a homens, não seremos servos de Cristo. Se estamos aqui reunidos essa manhã, é porque de alguma forma nós compreendemos o que é ser servos de Cristo. Nós compreendemos o que Cristo fez por nós, a necessidade, a carência que tínhamos dessa ação de Deus, desse agir de Deus, dessa glória de Deus em nós. Essa idolatria, ela vai nos levar ao pecado, pois vamos começar a moldar as nossas vidas, os nossos desejos, em vez de buscarmos a vontade do Senhor, em vez de buscarmos a verdade do Deus vivo e verdadeiro. O chamado do cristão é viver para agradar a Deus, para usufruir da graça do Senhor, das promessas, da bênção e das responsabilidades e obrigações que a palavra do Senhor nos carrega. Nós precisamos compreender, sim, que nessa relação pactual há muitas promessas para serem vividas e muitas obrigações para serem atendidas. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo se dirige à questão crucial do nosso coração, da motivação do nosso ministério, do nosso agir, do nosso comportamento. Ele contrasta isso, ele contrasta a aprovação humana com a responsabilidade de agradar a Deus. Viver uma vida que agrada a Deus é tornar-se inimigo do mundo e dos valores dessa geração. Não dá para conciliar as duas coisas. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar ao mundo. Até o muro é do diabo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para conciliar a verdade do Senhor com a mentira de Satanás, com as promessas de uma vida vivida nesta terra, com as promessas falsas de que vocês serão como deuses, senhores de suas vontades. O verbo grego usado aqui para persuadir ou agradar, quando ele vai dizer, olha, estou procurando eu persuadir ou agradar as pessoas, e mesmo o verso seguinte, quando ele vai falar de agradar a Deus, e agradar e buscar agradar, na intenção de buscar o coração das pessoas, indica um conflito entre a tentação de adaptar a mensagem, de adaptar o discurso, de moldar o coração em razão do outro, do homem, com o interesse do coração do homem, em lugar de moldar a sua vida na direção do coração do Senhor. Meus irmãos, mais à frente no texto de Gálatas, capítulo 6, Paulo vai ser mais enfático. Ele vai dizer assim, em outras palavras, estou no agora. Em que terreno vocês vão plantar? Porque os que plantam na carne, da carne colherão destruição, mas os que plantam no Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Agradar aos homens é plantar na carne. Isso pode nos trazer o afago efêmero do momento,
mas nos afastará da graça, da alegria que o Senhor nos dá na sua salvação. A postura de Paulo é claramente contra a idolatria da aprovação humana e da necessidade de viver, então, para agradar ao Senhor acima de todas as coisas, de ter o nosso coração moldado pela palavra do Senhor, na direção do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todo o resto. A confiança que eu não preciso, eu não tenho necessidade de coisa alguma além do Senhor na minha vida, de Cristo como meu pastor. Mas que todo o resto pode me ser acrescentado para bom proveito da minha vida, a partir daquilo que eu sou no Senhor. Esse desvio começa de forma sutil, à medida que nós vamos permitindo que a opinião, que a aceitação dos outros moldem a nossa alegria e o nosso coração. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não vai em busca desse conselho, ou seja, não se detém no caminho dos pecadores, nem se envolve, nem compartilha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. A sua segurança, a sua confiança está na lei do Senhor. Esse será como árvore plantada junto às águas, e não como uma folha seca que o vento dispersa. Quando a gente vai na cabeça dos outros, feito piolho, a gente gosta dessa expressão, né? Vai na cabeça dos outros é piolho. Quando a gente vai na cabeça dos outros, a gente é como folha seca. Para onde dá o vento, a gente vai em busca dessa alegria efêmera, momentânea, deixando de lado aquilo que poderia colocar as nossas raízes junto aos ribeiros, deixar as nossas folhas verdes permanentemente, não dependendo das circunstâncias, mas crendo no Deus que nós confiamos e no qual nós nos deleitamos. Paulo rejeita essa conciliação. Ele afirma que o seu compromisso é exclusivamente com a verdade do Senhor. Ele não está preocupado com a audiência. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele não está preocupado em construir uma reputação política, entenda política no sentido de seu papel público ali. Ele está preocupado em ser fiel a Deus. Ele está preocupado em não se deixar levar pelo que os outros pensam. E ele vai dizer, eu não estou aqui para agradar a homens, mas eu estou aqui para agradar ao Senhor. E se agradando ao Senhor, eu agradar a homens, é porque Deus salvou seus corações. Por isso estamos buscando as mesmas coisas. Como cristãos, nós devemos estar atentos a não comprometer a nossa fé em troca da aceitação, em troca da idolatria da paz, de não entrar em conflito. Não vou entrar em conflito, é melhor eu não falar a verdade. É melhor eu não exortar. É melhor eu não advertir. Meus irmãos, isso é pecado. Pecado de omissão. Quando a aprovação humana se torna o nosso objetivo, o objeto do nosso interesse, nós nos desviamos do propósito do discipulado cristão. Nós nos desviamos do propósito de sermos sal e luz, de confrontarmos os valores dessa geração perdida e pervertida, e fazemos o contrário do que fizeram os amigos de Daniel. Mas é só uma baixadinha diante da estátua, nem vai ficar sabendo. No meu coração, não estou nem querendo fazer isso. Aí eu vou lá e me prostro diante da estátua. E começa assim, com o primeiro passo. Daqui a pouco eu estou aculturado, assentado na roda dos escarnecedores. Eu já não confronto, então eu sou amado pelo mundo. Eu já não entro em choque, já não vivo diferente, então eu sou facilmente encaixado. Então logo eu estou compartilhando e compactuando com os mesmos princípios e valores dessa geração perdida. Que tristeza para o nosso coração, sermos pegos assim. Que tristeza nós que conhecemos a palavra do Senhor. Nós conhecemos o amor do Senhor, experimentamos esse amor. Parece que estamos querendo que Cristo seja novamente crucificado, porque não foi suficiente aquilo que Ele fez por nós na cruz. Como cristãos, nós devemos estar atentos a isso. Quando a aprovação humana se torna o nosso objetivo, o nosso coração vai para longe de Deus. Assim como Paulo, nós também somos desafiados a essa fidelidade. Todos os dias de nossas vidas. Deus precisa ser o centro de nossa vida. Nós precisamos resistir à tentação de moldar o nosso coração ou moldar o Evangelho para agradar as pessoas. Precisamos nos perguntar, estamos buscando agradar a Deus ou aos homens? Aquilo que estamos fazendo. Isso vale não só para o nosso trabalho, o nosso convívio social, mas aquilo que fazemos na igreja. Nós fazemos para os homens ou fazemos para Deus? Nós fazemos para agradar as pessoas ou fazemos para agradar ao Senhor?
Nós vamos fazer uma viagem missionária no fim desse mês. E tenho certeza que muitos estão orando, intercedendo pelos corações que estarão lá ouvindo a palavra. Mas não é por ele que nós vamos. Não é por eles, é pelo Senhor. Nós vamos primeiro para agradar ao Senhor. Nós não vamos por causa das pessoas. Nós não vamos porque vamos parecer mais espirituais, porque vamos levar o nome da igreja da Encruzilhada. Não é nada disso. É o Evangelho do Deus vivo que nos salvou. Nós vamos compartilhar as boas novas e tenho certeza que a partir daí é trabalho do Senhor. Nosso papel é proclamar o Evangelho. Transformar os corações é obra do Espírito Santo. Nós não vamos lá nem para transformar corações, nós vamos pregar o Evangelho. Essa é a nossa principal motivação. Por isso, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter compromisso com a verdade do Senhor. Paulo vai enfatizar no verso 10 do capítulo 1, que o Evangelho não pode ser comprometido para agradar às expectativas humanas. A lealdade do cristão não deve ser primeiramente em Deus, e não nos padrões culturais ou na opinião das pessoas que não conhecem o Senhor. Atos capítulo 5, verso 29, o texto vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso os discípulos estavam falando ali, sendo confrontados pelas autoridades daquele tempo, sabendo que poderiam ser punidos, sabendo o que tinha ocorrido com Cristo. Ele vai dizer: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ser servos de Cristo e não de homens. Nós precisamos ter a consciência de ter compromisso com a verdade do Senhor. É ser servo de Cristo e não de homens. Paulo se define como servo de Cristo, assim que ele se apresenta aos Gálatas. Um título que implica em obediência. Servidão implica em obediência. Servir implica em obedecer. Sacrifício, devoção exclusiva ao Senhor. Prioridade no Senhor. Prioridade nas coisas do Senhor. Na autoridade do Senhor sobre nós. E depois todas as outras. A vida cristã é autêntica, genuína. Ela serve a seguir a Cristo. A sermos modelos de Cristo, espelhos de Cristo nessa terra, mesmo que isso vá contra as expectativas humanas. Romanos 12, 2, texto tão conhecido, vai dizer: não vos conformeis com este século, não tomem a forma do mundo, dessa geração, mas transformai-vos, sejam agentes de remissão, a redimir o mundo à sua volta, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da mente é uma mudança de cosmovisão, é uma mudança de lente com a qual nós enxergamos o mundo à nossa volta. Isso precisa ser mudado, e quando isso é mudado, a minha vida não é mais na direção do outro, mas ela é na direção do Senhor, e é para Ele que nós caminhamos. Não feito o piolho na cabeça dos outros, mas um passo atrás do outro, na direção do Senhor. A clara advertência de Paulo é: viver para agradar aos homens nos afasta de sermos verdadeiros servos de Cristo. O resumo desse verso, ou ele escrito em outras palavras, é: viver para agradar a homens nos afasta da centralidade de sermos servos de Cristo. Ou um ou outro. Não dá para ter dois senhores. Ou você vai agradar a um e aborrecer ao outro, ou você vai agradar ao outro e aborrecer ao primeiro. Lembrem-se, ser servo de Cristo exige coragem, compromisso com a verdade, mesmo quando isso nos torna impopulares. Nosso desejo, meu desejo essa manhã, é que nós não estejamos comprometidos em ser populares. Que nós não estejamos comprometidos em construir uma reputação, deixar um legado, a menos que essa reputação, esse legado seja o Cristo. Que o nosso coração esteja nele. Que a nossa motivação de fazer o que fazemos esteja nele. Que a nossa responsabilidade esteja em vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Vamos terminar lendo o texto. Gálatas capítulo 1, verso 10. Vamos ler juntos? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu queria que você pudesse levar no bolso a primeira parte desse verso para
responder no seu coração ao longo dessa semana. Quando Paulo adverte, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus. Que possamos refletir sobre isso, pensar sobre isso, e sobre por que fazemos o que fazemos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez, fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, em toda a terra. Louvado seja, Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Que possamos compreender que não há nada mais importante nas nossas vidas do que viver para a glória do Senhor. Não há nada mais seguro em nossas vidas do que estarmos no centro da tua vontade. Que nosso coração deseje a tua vontade, que o teu querer seja o nosso prazer. E que a nossa vida seja constante em compreendermos que se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos necessidade de mais nada. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.